Boa noite, senhoras e senhores, amigos da rede iMed Group. Estamos ao vivo para mais uma live do nosso iMed Group. E hoje com o tema gestão de risco e tomada de decisões. Eu vou colocar aqui o tema da nossa live, gestão de risco e tomada de decisões em ambientes críticos. Já peço a vocês para prepararem as suas questões, que a nossa live vai ser muito especial hoje. Eu tenho dois especialistas. Já vou chamar o nosso primeiro convidado. Está entrando. Jonas, Fernanda, Fábio, Isola. Boa noite. Boa noite, Janine. Oi, Elô, boa noite, tudo bem? Você está me ouvindo bem? Sim, estou te ouvindo bem. Legal, Estamos esperando a boa noite, boa próxima noite. convidada entrar, mas já vou anunciando. O Dr. Fábio é um dos nossos sócio-diretores do iMed Group e, além da grande expertise que ele tem em gestão de locais críticos, ele tem doutorado pela USP em qualidade e segurança. Muito bem-vindo, Fábio. Obrigado, Elô, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês, compartilhar a mesa aqui virtual com você e com a nossa próxima convidada, que eu vou deixar você anunciar. Acho que vai ser um papo bacana. Tomara que o pessoal aí no feriado, no friozinho, se anime para bater papo aqui com a gente. Oi! Bem, Boa noite, Beth. tudo bem? Tudo bem? Pessoal, a Anissete é uma das nossas sócias e gerente de qualidade e segurança. Tem também formação em gestão da qualidade e métodos de acreditação. Ou seja, a gente trouxe os nossos maiores experts para falar de algo tão delicado e precioso que é a tomada de decisão e a gestão de qualidade e segurança em ambientes críticos, que é o nosso métier, onde a gente faz a maior parte da nossa atividade operacional no iMed Group e com certeza, mesmo quem não é do iMed Group e tem interesse no assunto, vai aproveitar bastante sobre isso. Então, primeiro de tudo, eu queria que vocês comentassem o que é a gestão de risco em ambientes hospitalares, mais especificamente, departamento de emergência, medicina hospitalar e UTI. Bom, eu vou começando, Fábio, aí Por você favor. ajuda aí. Bom, a gestão de risco, né? Vou começar um pouco da questão conceitual, né? Ela tem aí o objetivo de fazer uma análise do processo que você está envolvido. Ela identifica ali alguma fragilidade ou alguma coisa que pode gerar algum evento adverso. E aí você, entendendo esses riscos, a ideia é que você articule protocolos, procedimentos, fluxos, contingências que vão ajudar você a evitar que aquele risco aconteça. Né? Então, o objetivo de ter gestão de risco basicamente é esse. Né? E o que eu sempre brinco aí é as pessoas que fazem consultoria ou que passam comigo na gestão, enfim, eu sempre falo, né? A gente brinca, aonde eu marrei meu burro, né? É entender exatamente quando a gente assume um processo, tudo que está envolvido nele, os riscos, e aí você então traçar planos para que esses riscos não coloquem o paciente em risco no caso das instituições de saúde. Ou Perfeito. seja, Sete, tem uma questão de você pensar nisso antes que aconteça e não só ir correndo atrás do prejuízo. A questão de risco e Exato, exato. qualidade. Ela é mais preditiva, né? Ela tem essa questão de se antecipar que as coisas aconteçam. A gestão de risco, o fundamento dela é esse, se antecipar. Aí, dentro do contexto de terapia intensiva, medicina hospitalar, pronto-socorro, centro cirúrgico, né? Enfim, aí você vai olhando o processo e identificando ali riscos e questões que você pode evitar que aconteçam com o paciente, com a equipe, com todos envolvidos naquele processo, né? Não é só com o paciente, mas em todos envolvidos no processo.
qualquer atividade humana, né, qualquer atividade profissional, idealmente você deveria ter uma gestão de risco. Na saúde não é diferente. E alguns dos locais onde a gente atua com mais frequência, especialmente na minha crítica, né, terapia intensiva e pronto-socorro, são locais que têm muita variabilidade. Então, você tem muita variabilidade, você tem maior chance de acontecerem erros ao longo da sua cadeia assistencial. Então, o que a Ani está falando é exatamente isso, a gente tentar prever da melhor maneira possível, e isso varia muito de ambiente para ambiente, de instituição para instituição, né? Mas você vai tentar prever com algum grau de assertividade como é que você pode identificar os riscos e trabalhar ou para mitigá-los, né, ou para preveni-los mesmo da forma ideal. Então, você toma lições de várias outras áreas do conhecimento. A saúde talvez tenha sido uma seguidora tardia, né, Uhum. na gestão de risco comparado com indústria de vários setores. Aviação é um exemplo clássico que a gente sempre cita quando estuda esse tipo de fenômeno. Mas a gente tem, acho que, grandes aprendizados dos 25 anos que isso se tornou mais evidente, né, na área da saúde. Acho que a gente teve ganhos importantes, a gente pode falar um pouquinho deles aí ao longo do nosso papo. Sim, Também percebo isso, Fábio, que há cerca de uns 20 anos atrás você via a questão de qualidade e segurança muito mais atuando com os eventos que já aconteciam. Já se estudava, já se falava nisso, né? Até tem um comentário do Jonas falando prevenção, a melhor escolha na antecipação de eventos. Exatamente. E eu acho que foi toda a criação de uma cultura de segurança e de gestão da qualidade para a gente chegar nesse ponto e entender que a gente começa na prevenção, né? Queria sem já dúvida. contigo, Fábio, quais são os principais desafios na gestão de risco dentro dos ambientes que a gente atua? Eu vou para uma coisa bem básica aqui, mas não são muito diferentes de outras áreas do conhecimento, na minha visão. E a gente passa por três grandes problemas, vai? Tem os problemas estruturais, que é um desafio de gestão de risco. Então, às vezes, a gente tem uma condição estrutural muito aquém da desejável e você tem que. É o que está dado, né? Você não vai conseguir fazer grandes mudanças estruturais no curto prazo. Então, você tem que trabalhar com o que você tem à mão. E aí, só que às vezes isso é bastante desafiador, dependendo da arquitetura, né? Da condição ambiental que você tem. Tem uma questão, vou deixar a parte de processo para mim, que acho que tem muito a ver com desenho também, quando você, né? Mas eu acho que um outro desafio grande, é uma área que eu também gosto bastante, é em relação a pessoas, tá? Para que você tenha uma gestão de riscos eficaz, acho que você precisa ter um controle adequado do clima organizacional. Você precisa ter um tremendo comprometimento da liderança com essa gestão de risco, né? E você precisa, a partir disso, obviamente, você conseguir construir um time que acredita nesses conceitos, acredita que essa abordagem é a melhor. Então, depende, na minha visão, de clima organizacional, que depende de um lado que você e todo o Departamento de Educação Continuada também faz, que é a parte de aprendizado, de andragogia, de conseguir trazer essa informação e esse conhecimento para todo mundo, né? Tornar isso transparente e permeável para todo mundo que está trabalhando na área da saúde. E acho que tem a questão de liderança, que acho que é fundamental para que você consiga fazer. Quando a gente fala na questão de gestão de risco, né, o primeiro ponto é entender o seu processo, onde você está inserido, né? E o que exatamente o Fábio falou, que você tem de recurso para trabalhar. E aí não é só recursos materiais, né? Mas também os recursos capital humano, né? Que você tem para aquele ambiente. Além disso, entender que tipo de população você vai atender, que tipo de paciente você vai atender, porque a depender do tipo de pacientes que você vai atender, você vai ter que ter um recurso ali. Ah, mas e quando eu não tenho recurso? Por exemplo, em algum serviço público, onde eu recebo todo tipo de paciente e às vezes eu não tenho recurso para trabalhar. Você vai atuar dentro da melhor prática com o recurso que você tem.
E aí eu acho que esse é o grande desafio das instituições de saúde hoje públicas, né? É você conseguir fornecer ali para o paciente uma assistência segura, que às vezes a gente fala, mas não tem o recurso, não tem o dinheiro, não, mas a boa prática dentro da assistência de enfermagem e muita coisa dentro da assistência médica é possível se fazer a boa prática com o recurso que tem, né? E óbvio, depois ter uma cadeia de retaguarda para que você consiga acioná-la quando precisa, quando você não tem um recurso médico, quando você não tem um recurso de equipamento ou de algum tratamento, né? Mas todo serviço, quando um gestor assume, é importantíssimo ter essa visão, né? Do que é processo, do que você está atendendo ali, e então olhar os riscos que você tem ali, que são inerentes a esse processo, riscos aos quais você consegue traçar algum tipo de mitigação ou controle, né? Porque eu brinco que existe, eu brinco não, né? Eu falo isso, mas na realidade é a nossa realidade. Existem riscos que eu não tenho como ter prevenção deles. Uhum. Mas eles têm que estar mapeados para que eu saiba o que fazer, que cadeia eu tenho que utilizar quando eles acontecem, para evitar um impacto maior, né? Então, esse também é um ponto bem importante aí quando a gente está falando de gestão de risco. E isso é muito interessante, principalmente no contexto que você colocou, Anissete, dentro de, às vezes, um serviço público, que nem sempre tem todos os recursos disponíveis, porque o médico, ele está muito envolvido no atendimento, né? Ali ele com o paciente, a relação dele com o paciente, depois a relação dele com o próximo paciente. Então, assim, como que quem está fazendo o atendimento, o médico, o enfermeiro, a nutricionista, o psicólogo, todos que estão envolvidos nessa cadeia, podem ter essa percepção da gestão de risco. Quero já também agradecer a participação das pessoas. A gente está numa véspera de feriado, frio em São Paulo, e as pessoas estão participando. Quem quiser comentar alguma situação envolvendo gestão de risco, pode colocar aqui. Quem quiser mandar alguma dúvida para os nossos convidados, pode participar. Então, como que essa pessoa que está nesse atendimento pode ter melhor essa percepção da gestão de risco, ou de não ter aquela síndrome de Gabriela, sempre foi assim, é assim, e aqui nada muda, e ter essa ideia de que existe uma cadeia de ajuda, existe um controle de qualidade, existe uma gestão de qualidade e segurança, dentro mesmo de condições precárias. Existe uma questão que é muito importante quando a gente fala da gestão de risco, né? É olhar para o que essa instituição entende e ela quer entregar para a comunidade ou para a sociedade ao qual ela atende, né? Então, até quando a gente estava conversando um pouco sobre isso, eu e o Fábio, a questão de planejamento estratégico, né? O quanto a segurança, a gestão de risco, ela faz parte dessa estratégia, mas não só no papel, mas o quanto eu consigo enxergar isso dentro da cultura de segurança que existe dentro daquela instituição. Então, isso ele tem que ser algo que seja validado desde a governança dessa instituição, para que ela seja desdobrada, então, em ações e iniciativas diárias que a segurança no ambiente de trabalho, a segurança tanto para o profissional quanto para o paciente, para todos aqueles envolvidos, é importante. E que tenham ações que realmente validem essa questão da importância, né? E não só se falar, né? Não adianta você falar que tem uma gestão de risco, que você tem uma cultura de segurança, se quando acontece alguma coisa, você vai para o lado punitivo. Certo. Né, de querer saber quem é que fez aquilo e então culpar a pessoa de que ela fez aquilo, né? Então, por isso que existem N ferramentas aí que apoiam não só a entender o processo, a mapear os riscos, mas também ajudar a fazer as análises corretas, porque no tempo que eu estou trabalhando aí com gestão, eu sempre vejo isso, que quando você não faz uma análise crítica adequada, você geralmente toma ações e geralmente não são as melhores, porque você resolve muitas vezes o problema, mas você não resolve a causa raiz. Então, por exemplo, mando alguém embora.
E aí isso acontece de novo. Quer dizer, você não resolveu a causa raiz do problema, porque geralmente um evento adverso, uma não conformidade, ela é multifatorial, tá? Então, nunca é uma questão só. Então, tirar, às vezes, a pessoa não resolve. Então, por isso que quando eu falo de gestão de risco, isso tem que ser uma coisa cultural. E eu tenho que enxergar isso no comportamento das pessoas, tanto da assistência como lideranças, e da governança também. Eu acho, Lu, que a hora que você fala como é que a gente faz isso chegar na ponta, né? Acho que a tua pergunta foi um pouco nesse sentido. É o desafio de você transformar um círculo vicioso num círculo virtuoso, Virtuoso. né? Como é que você faz isso? Acho que tem várias iniciativas que vão acontecer em paralelo, né? A primeira é reconhecer o tamanho do problema. Tá? Especialmente nós médicos, a gente tem um gap muito grande de conhecimento com relação à qualidade de segurança. Isso não é um tema prioritário na academia médica. Acho que na enfermagem isso é um pouco melhor. A Anicete pode falar melhor, mas eu Sim, tenho essa impressão, né? E aí tem os ciclos de melhoria que vão depender, sem dúvida nenhuma, como a Aninha falou, de diretrizes institucionais. E como é que o cara coloca lá na ponta? Fazendo as pessoas perceberem que tem condição de levantar a mão e falar, olha, eu estou vendo um problema aqui, como é que eu faço para tornar esse problema permeável? Então, tem diversos processos. Então, se você tem uma unidade que já tem, por exemplo, algum tipo de escuta aberta, a gente pode falar de um huddle, por exemplo, onde Uhum. as pessoas têm né, voz e as lideranças locais conseguem dar esse tipo de possibilidade das pessoas realmente apontarem os problemas. Então, é um exemplo. Né? Mas o fundamental, a gente brinca muito, usa muito exemplos da indústria automobilística, de locais onde o cara pode parar a linha de produção quando ele vê um defeito. De alguma forma, isso precisa ficar transparente na instituição de saúde. Então, os caminhos não precisam ser os mesmos, mas o Certo. ponto fundamental é como é que você facilita que as pessoas tenham voz e falam, olha, eu estou enxergando um problema aqui, e eu quero mostrar o problema antes de ser parte da solução, que é o ideal, né? Mas pelo menos vamos começar com a identificação do problema. Olha, eu estou vendo e eu quero levantar a mão e eu quero dizer que ele existe. Acho que esse é um ponto importante. Aí depois vão vir, obviamente, as questões de melhoria contínua e tudo mais, que acho que a gente talvez tenha até oportunidade de falar um pouquinho aqui. É, sim, é deixar o espaço aberto, né? É por isso que eu falo muito da cultura. A questão de as pessoas se sentirem à vontade para falar de problemas, se sentirem à vontade para notificar quando existe aí toda essa estrutura institucional, sem ter medo de ser punida, ou porque notificou, ou porque fez parte dessa questão do evento, né? Mas ter esse pensamento de que a gente pode fazer melhor, que a gente tem que falar do problema, tem que analisar e tem que ter medidas aí discutidas com uma equipe que participa daquele processo para ajudar a implantar ações que possam evitar que isso aconteça de novo. perfeito. Vocês dois comentaram sobre o uso de ferramentas. O Fábio citou o Huddle. Então, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre quais ferramentas e técnicas são utilizadas para fazer gestão de risco. Bom, além dessa questão mais estratégica, né, de questão de ter o planejamento, de fazer uma análise de SWOT, por exemplo, a nível operacional, quando eu estou falando de processos assistenciais, a gente tem, por exemplo, o FEMEA, existe um mapeamento de processo mais detalhado, onde você já puxa riscos, né? Enfim, matriz de probabilidade versus impacto. Então, assim, tem bastante ferramentas. Hoje, o que a gente vê bastante utilizando nos hospitais é o FEMEA, tá? E utilizam o CIPOC para o mapeamento de processo e num detalhamento maior utilizam também já puxar esse risco por etapa de processo.
que também de você. que eu gosto bastante, e que eu particularmente eu acho que ele acaba sendo um pouco mais fácil de visualizar e numa segunda instância a matriz de probabilidade e impacto para a gente conseguir priorizar, colocar aí numa escala, né? O que que é um risco baixo, o que que é um risco alto, o que que é um risco moderado e em cima dessa classificação utilizar aí as ferramentas que vão nortear essa questão da implantação mesmo das ações que vão ser realizadas. Aliás, das ações que foram identificadas como necessárias por priorização, conforme aquele risco tem de gravidade, vamos dizer assim, né? Tem um ponto que eu queria acrescentar à discussão que eu acho relevante, não é exatamente uma ferramenta, né? Mas quando a gente sai do macro e começa a ir para unidades, Uhum, um ponto fundamental e às vezes bastante subvalorizado é um conhecimento profundo da epidemiologia de determinada unidade. certo. Então, você vê isso com muita frequência, erros diagnósticos claros, porque o cara não conhece na profundidade aquele microsistema onde ele está atuando, né? Então, como é que eu vou fazer uma gestão de risco adequada se eu não sei na ponta da língua quem são os meus pacientes, Hum, com que frequência eles se repetem, quais são as maiores necessidades que eu tenho que colocar para eles. Então, eu sinto falta, muitas vezes, quando a gente começa a gerenciar uma unidade, de uma metodologia mais robusta. Muitas vezes a gente não percebe isso nas instituições e muitas vezes a gente ajuda a construir esse panorama. Então, para aplicar tudo que a Anitta está colocando, se eu tiver esse arcabouço, fica muito mais suave, mais pavimentado o caminho. Acho que é um ponto fundamental de lembrar da epidemiologia. E acrescentando, né, que o Fábio já tinha comentado a questão do Hudl, existem outras ferramentas e a gente utiliza bastante sobre elas, né? O Hudl, a gente tem gerenciamento diário, tem Kamishibai, que são todas ferramentas que podem ser utilizadas no dia a dia, visuais, algumas delas, que nos norteiam aí questões que possam colocar em risco a entrega principal da assistência para o paciente. Tudo vai muito da necessidade do que a gente consegue identificar aí como um ponto para que você consiga ter o domínio total do teu processo e identificar rapidamente uma questão que possa colocar em risco ou que possa levar a algum evento adverso ou magnitude maior, né? E sem sombra de dúvida, né? Como a gente tinha conversado no começo, quando eu entro num processo para fazer gestão dele, ou mesmo para trabalhar como enfermeira, como uma gestora daquele processo, conhecer o perfil epidemiológico, sem sombra de dúvida, é extremamente importante para que eu saiba atuar e colocar aí os meus conhecimentos em prol da assistência que vai ser fornecida para esse paciente, do ponto de vista assistencial e do ponto de vista de gestão, como que eu organizo todos os recursos para atender esse perfil epidemiológico. Tá. Vocês conseguiriam citar para a gente rapidamente algum caso de sucesso envolvendo o uso de ferramentas ou de uma ação mais global da gestão de risco para as pessoas terem uma ideia de como isso é importante? Pegando a linha crítica, né, terapia intensiva em especial, uma coisa que melhorou muito nesses 20, 25 anos é a parte de infecções relacionadas a dispositivos, né, É, infecções relacionadas à assistência de uma maneira geral, né, catéteres, sondas vesicais urinárias, pneumonias da ventilação mecânica, enfim, pneumonia nosocomial. Então, uma série de medidas que foram sendo feitas em ciclos, né, ao longo de um tempo consideravelmente prolongado, mas que você ia sofisticando o seu mapeamento de riscos, né? Então, esses ciclos foram muito calcados nos riscos identificados, no ciclo de melhoria para, né, minimizá-los e conforme você ia resolvendo um determinado desafio, apareciam outros, né? E a história desse combate às infecções nosocomiais é um pouco isso. Então, acho que é um exemplo hoje. Se você for comparar o antes e depois, pode pegar qualquer
literatura que você for olhar, a gente está num patamar muito melhor em qualquer nível, em qualquer tipo de instituição. Então, acho que esse é um caso de sucesso. Em alguns lugares até você consegue ter zero por um tempo bastante prolongado. Sim, esse é um ótimo exemplo. E partindo disso, por exemplo, também as doenças que têm alto índice de mortalidade, né? Como aí a gente trabalha, por exemplo, nos prontos-socorros com o protocolo de sepse, protocolo de dor torácica. Uma vez entendendo o teu perfil epidemiológico, essas patologias às vezes nem são tão prevalentes, mas a gente sabe que o impacto de não ter uma atuação rápida utilizando aí uma boa prática, realmente você tem aí um resultado ruim de mortalidade em relação a elas, né? Então esse também é um exemplo que a gente pode utilizar que provém também dessa questão de fazer a gestão de risco adequada, entender a sua população e ter esses protocolos para direcionar o atendimento que são tempo dependentes, né? No caso desses citados. Já na medicina hospitalar, se a gente for falar dentro de uma unidade de internação por exemplo, os protocolos de identificação de deterioração clínica, por exemplo, também uma boa prática aí na questão de gestão de risco, né? Como eu identifico rapidamente antes desse paciente realmente piorar e ter uma conversão para UTI, por exemplo, né? Que é um evento indesejado. Mas acho que grande parte de todas essas questões, aí protocolo de TEV, bronco, entre outros fluxos de atendimento que se desenha, geralmente é baseado ou numa série histórica que a instituição tem, ou mesmo nesse perfil epidemiológico, né? E por isso que a gestão de risco ela tem que ser uma coisa muito viva no ambiente e trabalhar para que seja de forma natural, para que todos, desde a alta administração até a operação, técnico de enfermagem ou qualquer pessoa que atue na linha de frente da assistência ou no apoio, possa contribuir quando identificar ali uma circunstância de risco que possa levar a um evento com o paciente, com a equipe ou algum outro tipo de impacto. Certo. A gente está contando para as pessoas no operacional como isso se reflete. Agora queria ir um pouco mais para o gerencial, para o tático estratégico. Do outro lado, quais seriam os indicadores chaves, os KPIs, né, os indicadores chaves de performance que poderiam ser utilizados, que as instituições atualmente usam para avaliar a gestão de risco ou a gestão da qualidade? Bom, um pouco isso o Fábio já citou, né? Que esses KPIs, se eu pensar na linha crítica, por exemplo, efetividade na aplicação de boas práticas de prevenção de infecção, por exemplo, são indicadores que a gente utiliza para avaliar se isso realmente está aplicável na prática quando você não tem infecção e você mede não só a taxa de infecção, mas a efetividade que você tem aí da aplicação dessa prática, né? Porque eu brinco que a gente tem todo o ambiente mapeado e tudo mais, mas é como o Fábio disse, né? Você convencer pessoas de fazer o certo, né? Colocar todo mundo com um objetivo único de entrega é muito complicado, né? Então, medir a efetividade de quando as pessoas fazem, aplicam, né? E não tem o evento propriamente dito é uma forma. Aí, os bandos de infecção, queda, bronco, flebite, enfim, todos esses são indicadores que utilizam também para avaliar essa questão da gestão de risco. A questão de notificações Certo. é um número também que todo setor deve olhar e então fazer a sua análise interna, né? Que tipo de notificação que está acontecendo mais? Notificação de evento grave, evento moderado, dano leve, né? São circunstâncias de risco, são não conformidades. Então, para os gestores, esses números são muito importantes para ajudá-lo no o que são os próximos passos que ele deve fazer para evitar que os eventos aconteçam, né? Porque a partir do momento que eu tenho uma notificação de um evento, ou seja, as barreiras que eu avaliei e que existem, por algum motivo, elas não foram o suficiente para evitar aquele evento.
Então, é importante que a partir disso o gestor faça a linha retroativa de avaliar todo o contexto que aquela situação aconteceu, para que ele possa identificar ali alguma oportunidade de melhoria. Se foi uma questão pontual ou se tem uma questão de processo mesmo que precisa ser revisitado, analisado e talvez até mudado. Quando a gente fala de indicador, né, lógico que não dá para dissociar do conceito que ele tem que representar a tua prática diária. Certo. Então, e a tua realidade, tanto do ponto de vista epidemiológico, quanto do ponto de vista de estrutura, né, do que você pretende entregar, como a Anissete falou. Muito diferente, por exemplo, falando da terapia intensiva, uma unidade que tem um volume cirúrgico gigantesco, que aí você tem, né, um turnover super alto de pacientes ao longo de um curto período de tempo, e uma unidade que tem pacientes de ventilação mecânica prolongada em uma quantidade maior, eventualmente uma unidade oncológica, que você tem uma permanência mais prolongada. Então, é muito diferente, você não vai usar os mesmos indicadores-chave de desempenho para essas duas unidades. Mesma coisa para pronto-socorro, é muito diferente um pronto-socorro que tem um volume de porta muito grande, você tem todo aquele contingente de pacientes de baixa complexidade para equilibrar o cuidado com o doente complexo, de um pronto-socorro onde o teu foco está, muitas vezes, numa observação e numa tomada de decisão para internar ou não em UTI ou em enfermaria, né, em um volume maior. Então, também vai mudar completamente o teu olhar sobre esses dois pronto-socorros diferentes. Então, os indicadores precisam refletir a tua realidade, né? Precisam conversar. A pergunta no fim do dia é: o que eu tenho medo que aconteça aqui? O que eu não gostaria que acontecesse nunca? Então, se a equipe que trabalha ali responde com facilidade essa pergunta, beleza, nós vamos construir, vamos desenhar os indicadores baseado, né, na existência disso, ou na probabilidade de existir, e como é que a gente faz para ele não acontecer. Isso. Por exemplo, nesse contexto que o Fábio falou, vou citar um indicador, por exemplo, de pronto-socorro. Quando a gente fala de retorno menor de 24 horas. Né? Então, assim, ou a própria evasão. Né? Então, assim, esses indicadores eles têm que refletir e fazer com que você analise cautelosamente por que essas questões estão acontecendo, porque o paciente retorna porque às vezes ele foi orientado que numa situação ele tinha que retornar, ou ele retorna porque ele não melhorou ou piorou, né? E quando ele volta, ele converte uma internação, né? Então, é essa análise de se questionar, né? Será que lá na primeira vez que ele passou não tinha já esses sinais de que ele poderia ter internado? Né? O paciente que sai da UTI, o retorno menor de 24 horas, na unidade de terapia intensiva, né? ou pacientes que são acionados código amarelo e código azul no andar, ou uma reabordagem cirúrgica, né? A própria infecção. Então, assim, todos esses são indicadores que norteiam a gestão de risco. Mas é aquilo que a gente sempre fala quando a gente fala de gestão. Os indicadores e as ferramentas, o gestor não pode trabalhar para as ferramentas e nem para os indicadores. Os indicadores e as ferramentas têm que trabalhar para o gestor. É o contrário. O gestor ele tem que ter a capacidade de usar todo esse conteúdo de informações que ele vai tendo para que ele se questione, analise e tenha ações em cima disso. E não que ele fale assim, como a gente escuta muitas vezes, não, eu vou preencher a planilha da qualidade, porque eles estão me cobrando. Ou não, eu vou preencher os dados de infecção, porque o setor de infecção está me cobrando. Não. Né? Aquilo é para a sua unidade de negócio, né? É para o seu processo assistencial. E é você que tem que ter todo o domínio dessa informação e analisar essa informação com esse olhar sempre de compartilhar com a sua equipe, né? Porque eu falo sempre que o resultado gerado desse processo, ele vem da equipe. Então, eu preciso compartilhar com a equipe. É por isso que a gente fala de cultura de segurança, é por isso que a gente fala da equipe entender qual é o resultado que ela produz, as coisas que não foram bem, como que pode melhorar. Então, esse momento de compartilhamento também faz parte desse papel e responsabilidade do gestor. Entender, compartilhar, contribuir para a equipe para melhorar
e aí conseguir fazer com que todos tenham um objetivo único, que é evitar que os eventos aconteçam. Muito bem. Ainda pegando um gancho sobre a questão da gestão de risco, quando a gente trabalha no ambiente crítico, e vocês conversaram muito agora há pouco sobre o departamento de emergência, existe um produto que é muito importante que os profissionais têm, que é a rapidez e a habilidade e assertividade na tomada de decisões. Então, o que a gente faz ali, eu até brinco, o nosso produto não é o que a gente produz aqui, a gente produz decisões rápidas e que precisam ser assertivas. E isso certamente está envolvido com a gestão da qualidade e segurança. E qual o risco do profissional que tem por objetivo tomar decisões importantes, interna, não interna, é UTI, é quarto, intuba, não intuba, ter o conhecimento da qualidade e segurança e do líder influenciar a questão da decisão com base na gestão de risco. Sua pergunta tem alguns pontos aí, Elo, para a gente discutir. Em relação à capacitação profissional e a assertividade com que ele atua, né? E uma brincadeira que a gente sempre faz, né? Pronto-socorro é o local onde você tem que ser rápido, onde você pode, e lento onde você precisa, né? Lento no sentido de fazer com calma, exatamente para fazer adequadamente. Então, uma das competências que esse profissional precisa é saber administrar o tempo dele, né? Então, às Certo. vezes, ser rápido ou não ser tão rápido, se ele conseguir administrar adequadamente, então, talvez seja uma competência tão importante quanto a capacitação técnica, Certo. né? Às vezes o cara tem um tremendo de um conhecimento, mas ele se perde na aplicabilidade, E né? Então, eu acho que o ponto que eu quero chegar cada vez mais o ótimo profissional, ele é um misto de competências técnicas e competências não técnicas, tá? Para chegar no ponto ótimo de performance. Acho que era esse ponto. Então, o cara vai ser rápido e eficaz se ele juntar dois tipos de competências, tá? Ou dois grupos de competências. Esse é o ponto. A questão da liderança, a gente já tinha tocado nesse ponto lá atrás, eu volto nele, eu acho que tem três coisas que, pelo menos na linha crítica, a liderança tem que deixar muito claro e transparente para todo mundo que se envolve com ela. Primeiro, a disponibilidade. Tudo tem que ser acessível, né? Não existe gestão de risco sem você poder compartilhar o risco, compartilhar as coisas que você está sofrendo aí no dia a dia, né? Então tem que ser disponível, tem que saber escutar, porque se você não conseguir que as pessoas te falem o que está acontecendo, você não tem 800 horas, você não está lá 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então tem coisas que só acontecem entre as 3 e as 5 da manhã, né? Você precisa ficar sabendo disso de alguma forma. Então, acho que disponibilidade, a capacidade de escutar e, principalmente, fazer as conexões dentro do grupo. Então, se você tem os seus liderados mapeados, olha, esse cara tem essa habilidade, esse tem essa outra, se eu juntar os dois para trabalhar juntos, eu vou ter uma sinergia. Bom, essa pessoa com esse perfil não vai dar certo nesse horário ou nessa composição de time, com esse outro profissional que tem uma característica muito diferente. Então, essa capacidade de colocar, né, as pessoas certas nos pontos certos, eu acho que é uma habilidade que o líder pode desenvolver e que, cara, ajuda muito, inclusive na gestão de risco. Porque você pega uma pessoa que já entendeu esses conceitos que a gente está querendo trazer aqui, e que vai conseguir transpor isso, né? Todo mundo tem essa sensação, pô, esse cara aqui no plantão, eu fico tranquilo que ele está lá. Eu sei que as coisas vão andar. Então imagina se você consegue fazer com que essas pessoas facilitem esses conhecimentos, essa informação para outras, né? Então também é uma habilidade do líder conseguir fazer com que você tenha multiplicadores dentro do seu time, né? Para que você também não seja o único indivíduo que vai ficar ali colocando as pessoas que você já conseguiu envolver no primeiro momento, né, os early adopters. Você já envolveu, o cara já acreditou nos conceitos, já tem isso
muito claro, ele vai te ajudar a permear isso no grupo também. A gente está falando aí de matriz de Uhum. habilidades, né? É bom até para que as pessoas que estão aqui na live, e algumas que às vezes não conhecem isso, saber que existe esse tipo de ferramenta, né? Que é uma ferramenta que ela mapeia a equipe, tanto nos conhecimentos técnicos como comportamentais, para que você consiga fazer uma escala mista, compondo todas esses comportamentos que você precisa dentro de um plantão, né? E tenha essa referência aí para dar esse apoio e ajudar que o plantão seja um plantão tranquilo, né? Porque às vezes o plantão é corrido, mas ele é tranquilo porque você tem uma pessoa que sabe delegar, acompanhar, se comunicar, ser uma referência, ajudar os que são novos ou os que não, de repente não tem toda ainda essa desenvoltura, né, para conseguir colocar em prática. Certo. Agora eu vou tocar num ponto que é muito importante. Existe uma habilidade que ela, em geral, está muito envolvida quando a gente faz análise de eventos. Uma habilidade ou uma falta dessa, momentos em que essa habilidade fez falta. E ela está muito envolvida também com a questão da tomada de decisão. Então, eu queria que vocês comentassem a triangulação de gestão de risco, boa comunicação e tomada de decisão sob pressão. Boa. Vou deixar você começar, Fábio, para você falar da Tá prática. bom, tá Sobre bom. o comentário do Bom, Jonas, que é uma eu... ferramenta matriz de habilidade. Pois é, legal. A gente pode compartilhar depois, porque isso é um conhecimento também que não é segredo de Estado, Jonas. Sim. Só um prazer poder ajudar de alguma forma. Vamos lá, comunicação. Primeiro vamos começar reforçando, nunca é demais, o quanto a gente se comunica mal, né? Uhum. É né, um gap nosso desde a nossa formação em qualquer área, mas na área da saúde isso é gritante porque o que a gente mais faz é se comunicar. E aí a gente precisa, quanto mais rápida e eficiente precisa ser tomar a decisão, mais evidente essa dificuldade que é sistêmica nossa vai ficar clara, né? Sempre a brincadeira que eu faço toda vez que eu converso, a gente está com os alunos do dia a dia, eu tenho os dela, eu tenho os meus também, o mesmo assunto. Onde é que você aprendeu a passar por plantão? Qual foi a aula magna? Qual é o protocolo que você segue? Então, assim, todo mundo passa plantão de um jeito diferente. Agora, nesse momento, tem um monte de gente passando plantão e cada um está fazendo de um jeito. Pouquíssimas pessoas seguem uma literatura robusta, extremamente bem embasada cientificamente, que poderia todo mundo usar um determinado processo, ou escolher um dos vários que estão disponíveis, e a gente insiste em fazer do nosso jeito, que a gente aprendeu com um cara 1 ou 2 anos mais velho que a gente, na maioria das vezes. Né? Você pergunta para os alunos hoje que estão saindo da faculdade, eu convivo com um aluno o tempo todo, você teve uma aula magna, como passar plantão? Pouquíssimas vezes as pessoas respondem que sim. Né? Então, comunicação, o ponto que eu quero chegar tem uma oportunidade de desenvolvimento gigantesca. E eu acho que a primeira é convencer as pessoas, e a gente tem que, inclusive, pedir, tentar plantar essa sementinha na academia, de que algumas ferramentas e alguns processos um pouco mais padronizados têm tremendo impacto, salvam vidas, na verdade. Né? A gente precisa olhar para isso de uma maneira um pouquinho mais assertiva. A gente ainda tangencia essa discussão e não vai fundo. O outro ponto, que é um ponto mais desafiador, é inserir toda a discussão de capacitação de comunicação em todos os níveis, transversal, horizontal, enfim, vertical, todas as maneiras, para melhorar esse desempenho, né? Lógico que a tua preocupação é, cara, se eu não me comunico bem ali na hora do vamos ver, nessas Uhum. situações mais complexas, o desfecho para o doente vai ser pior. Isso acontece, desde uma parada cardiorrespiratória, um comando durante uma intubação, uma sala de acesso central, enfim, todas aquelas situações do dia a dia da sala de emergência, da terapia intensiva. Então, acho que são esses dois desafios. Primeiro, a gente ter padrões de comunicação Certo. que precisam ser abraçados por todo mundo. Tem que ser abraçado
ali na unidade e tem que ser abraçado também com apoio desde a alta liderança. Senão, não vai funcionar. E também desenvolver os indivíduos com relação à comunicação, né? Que é um desafio maior e de resultado muito mais de longo prazo. Para a enfermagem, a gente já vem aí desde a formação, isso aí tanto no técnico como na faculdade, com essa questão da passagem de plantão, né? Isso para a gente já é uma coisa mais natural, vamos dizer assim, né? A gente já conhece um pouco dessa prática. Mas aí quando a gente fala desse envolvimento, né, é mais do que um papel que me norteia as condições que eu estou passando de um plantão para o outro. Mas é a capacidade que tanto o enfermeiro como o médico se desenvolve ao receber esta passagem, esta comunicação de continuidade do cuidado, que ele tem que priorizar ou que ele tem que ter atenção. Acho que esse é um ponto extremamente importante. E uma outra questão é o ponto da visita multi. O ponto da visita multi é um consenso de comunicação extremamente importante. E, às vezes, até por uma questão das próprias metodologias de acreditação, esses processos eles são implantados e as pessoas adotam ele como um checklist pro forma, né? E aí ele perde o sentido. Porque aí você vê as pessoas se reunindo na beira do leito, ou dentro de uma observação de pronto-socorro, ou dentro de uma UTI, ou mesmo no momento da unidade de internação, fazendo a utilização desse modelo, né, de visita multi, mas não em prol do que realmente interessa, né, que é o consenso do que é o melhor para aquele paciente naquele dia, se a meta do dia anterior foi atingida ou não, e se não foi atingida, por que não foi atingida, e como que nós vamos replanejar ela para hoje, né? Então, às vezes você chega na visita e fala, tá com catéter, tá com sonda, não teve febre, não teve a pressão boa, não sei o quê, tá com protocolo de TEV, tá com... E aí? E qual é a proposta para hoje? E de ontem para hoje, a gente conseguiu atingir a proposta ou não atingimos a proposta? Então, é um momento de comunicação onde a gente acaba pegando aí as últimas 24 horas, resumindo ali em 2, 3 minutos e traçando o que vai ser feito após a avaliação dessa equipe multi, o que vai ser feito nas próximas 24 horas. Então, é um momento crucial da comunicação, né? E acho que é um desafio para todas as instituições e para todos os profissionais que são envolvidos nesse contexto, realmente ter esse olhar que essa comunicação é um momento crucial das 24 horas de assistência, né? Como diria aí o nosso CEO, Dr. Dia, é o showtime, né? É um momento que você reúne todas as informações e ali você traça o plano, né? Então, é um momento extremamente importante. E a passagem de plantão, sem sombra de dúvida, né? Esses momentos de fragilidade que são intimamente relacionados à comunicação. Então, a passagem de plantão para manter a linha de cuidados e como que eu consigo ter uma ferramenta que transmita e que o colega que está pegando consiga ter a priorização, né? Então, assim, eu peguei o plantão com 10 pacientes, mas eu já entendi que eu tenho que ver o fulano 1 e 2 em primeiro lugar, que esses são os mais críticos e eu vou ter que ter prioridade. Isso. E a visita é isso, um checklist de 100 itens e que às vezes não está adequado para aquele setor. Aí entra de novo a questão do perfil epidemiológico do paciente, então o tipo de paciente que a gente está lidando, o setor que a gente está lidando, então às vezes pega uma passagem de plantão feita para UTI, coloca no departamento de emergência e nem sempre a gente vai ter aquela equipe multi participando ali, podendo contribuir e nem todos aqueles aspectos a gente precisa ser avaliado. E às vezes um round mais direcionado seria mais produtivo, a gente não vai ter o tempo, às vezes também destinado que precisa para aquele checklist. E o outro momento do showtime é a comunicação com a família também, né? Então, onde a gente 24 horas de plantão, vai condensar 24 horas na visita multi e na comunicação com a família. Então, como é importante a gente se mentalizar para que a gente consiga garantir o cuidado. E um outro ponto de transição, só complementando, um outro ponto de transição também são as transições entre setores. Certo. São as transferências. Essa também é outro ponto que, olha,
de todas as instituições aí que acompanho e muitos cases que a gente vê aí, do que a gente estuda em relação ao gestão de risco, a transição do cuidado, não só na passagem de plantão, mas entre setores, também é um problema grande, que a gente também tem que ter bastante atenção e seguir aí a boa prática dessa transição de cuidado. Exato. Concordo. Mas a provocação era a seguinte: eu acho pouco provável que, se você perguntar para as pessoas quais os maiores riscos que elas enfrentam, alguém cite a comunicação. Tem que ter muita maturidade para dizer isso, tá? Mas as pessoas, não, a gente não tem problema com comunicação. Porque realmente isso está ali no lado escuro da lua, sabe? As pessoas não estão olhando para isso como um real problema, porque é difícil mesmo você reconhecer que você tem essa dificuldade e que é uma dificuldade sistêmica, não é também é individual, mas não é exclusivamente individual. Ela é muito mais sistêmica que individual, muito mais cultural, como a Anissete tocou algumas vezes aqui no nosso papo. Eu acho que a primeira questão é reconhecer a comunicação como um risco considerável que você deveria gerenciar. Essa Perfeito. é a primeira coisa. Sem sombra de dúvida. Aliás, acho que é um dos principais aí, se a gente for fazer uma escala de gravidade. Então, você que está nos assistindo, se você acha que comunicação é um risco, parabéns. Você está anos-luz na frente da Já está média. bem evoluída, isso mesmo. Gente, estamos indo para o final da nossa live. A gente podia ficar o feriado inteiro aqui, mas não vamos. E eu quero deixar a última provocação para vocês, que é: se uma instituição fosse procurar cada um de vocês, perguntando como que ela poderia melhorar a sua gestão de qualidade e segurança e como que ela poderia melhorar a sua tomada de decisões, o que ela poderia fazer? Que conselhos vocês dariam? Bom, eu vou começar e depois o Fábio complementa e a gente vai aqui. Anicete, pode começar. Pode me contratar para consultoria. Pode me contratar para consultoria que eu ajudo. Mas, bom, eu acho que o mais importante pensando enquanto administradores, gerentes, o mais importante que eu acredito é como que eu capacito e desenvolvo a minha equipe para ter esse olhar dentro do seu processo. Acho que esse é um ponto importante. Empoderá-los desse conhecimento sobre o que é o seu processo, o que é a gestão de risco, como deixá-los aí, como eu poderia dizer, com essa autonomia para fazer essa gestão nas suas unidades e como ensiná-los a capilarizar isso para toda a sua linha assistencial. Acho que isso é uma questão muito importante, porque hoje, quando a gente vê muitos gestores assumindo as áreas, a gente vê pessoas que são extremamente excelentes tecnicamente, né, que são excelentes profissionais, assumindo a gestão dos processos assistenciais, sem ter a noção das responsabilidades mesmo que está dentro do contexto desse papel. Né? Então, se é uma coisa importante que uma instituição pode desenhar dentro do seu contexto, é trabalhar a cultura de segurança, trabalhar o núcleo de segurança, capacitar os seus gestores e desenvolvê-los, né? E permear que essa cultura seja factível em qualquer instância do processo assistencial. Acho que esse é o maior desafio das instituições hoje. E aquelas que já têm, que continuem, porque aquelas que já têm maduro o processo de segurança, né, de segurança assistencial, de gestão de risco, elas realmente se destacam na assistência. São as instituições que têm maior referência aí para os pacientes e que acabam fidelizando mesmo seus pacientes. E não é que elas não têm problema, não. Exato. Tá? Quem tem implementado, e é claro deixar isso aqui, que não são as instituições que têm isso implementado e elas não têm problema, mas é como elas lidam com o problema no dia a dia, a capacidade que elas têm de analisar e ter ações rápidas para correção, para minimizar ou prevenir mesmo os impactos na assistência ao paciente. Isso envolve muita transparência, né, Nissete? Muito.
Muita transparência. E quando você insere todo mundo no contexto, e principalmente a participação do paciente, né? Porque quando a gente fala de cuidado humanizado, cuidado centrado no paciente, é essa participação também do paciente e da família na assistência, porque eles também podem contribuir com melhorias de processo, né? Então, quando se adquire essa maturidade, é a capacidade que ela adquiriu de ter um patamar já muito evoluído na gestão de risco. E por isso que essas instituições elas conseguem alcançar melhores resultados assistenciais. Eu reforço a questão da transparência, acho que é fundamental. Hoje não, né? É impensável trabalhar de outra forma, acho que tem que ser cada vez mais transparente. A segunda, acho que precisa ser muito resiliente, é uma demanda em N níveis, tanto do gestor quanto das pessoas que estão ali na ponta da operação, tentar ajudar a construir isso, né? E não né, não parar de se desenvolver na primeira adversidade, que elas vão acontecer, obviamente. Certo. E a terceira, eu acho que tem que ter um olhar para a sustentabilidade, em todos os níveis. Desde, né, a gente é desafiado cada vez mais a fazer mais com menos, e tem muito desperdício, então precisa ter um olhar para isso. Gestão de risco também pode ser de risco financeiro, de risco assistencial, de desperdício. Desperdício é um risco. Você pode colocar sua instituição, né, sob risco se desperdiçar demais. Então, acho que tem que ter um olhar para a sustentabilidade, mas também, quando a gente fala em sustentabilidade, o olhar para o lado ambiental, de impacto, de melhores práticas também, tentando gerar alguma coisa de positivo para o planeta, porque tem um lado aí que a gente também precisa cuidar e que as instituições de saúde não estão dissociadas dessa equação. Sim. Exato. E é importante isso que o Fábio falou, né? Aqui nessa live a gente comentou muito sobre a questão da gestão de risco operacional, a questão de risco com esse olhar, mas existe a gestão de risco estratégica organizacional, que aí ela faz parte desse contexto, na realidade ela que norteia todo esse desdobramento que a gente conversou aqui, que é justamente essa questão do risco de imagem, risco financeiro, risco jurídico, né? Então tem esse desdobramento também. Muito bem. Queridos, quero agradecer demais os ótimos insights, os ótimos apontamentos. Quero agradecer as pessoas que estiveram aqui conosco. Sempre é um prazer receber vocês, nossos convidados, vocês que estão nos assistindo. E hoje é um dia muito feliz, alcançamos 5.000 seguidores aqui no nosso Instagram. Então, propósito de produzir conteúdo, refletir um pouco daquilo que a gente faz na nossa prática do dia a dia e compartilhar com o público, com as pessoas que estão nos assistindo e se interagindo com a gente pela internet. Em junho, vamos ter a nossa live sobre inteligência artificial, onde estamos, para onde vamos. Quero agradecer mais uma vez a todos pela companhia, desejar um ótimo final de semana a todos. Nicete, Fábio, muito obrigado. Para quem não assistiu toda ou acha que esse conteúdo vai ser interessante, as lives ficam salvas. Todas as nossas lives ficam salvas. De vez em quando a gente solta umas picotadas, algumas degustações de pedaços dela. Pode assistir de novo, indique para os seus amigos. Muito obrigada, bom feriado e muito boa noite a todos. Tchauzinho. Obrigada, gente. Até mais.